encontro presente e também com todo aquele onde está chegando o som desta caixa que recebe, amém? Irmãos, eu estava fazendo uma sequência de leitura em Romanos 8, né? Já está com a semana que eu estou tentando concluir, mas como tudo é propósito de Deus, como tudo é da vontade de Deus e é no tempo dele, ainda não concluí, amém? Mas vamos lá, vamos dar continuidade para que nós possamos dizer assim, hoje ou amanhã, ou na outra vez que terminar, falar assim, eu li um capítulo da Bíblia todo, entendi um capítulo da Bíblia, a qual Deus quer revelar para nós, amém? Então vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 8. A última vez que eu fiz uma reflexão dentro dessa palavra, o Espírito Santo quis trazer para nós, foi até o versículo 10, amém? Então hoje vamos continuar do 10 em diante, vamos ver o que Deus tem para falar para nós essa noite. Eu creio que Ele tem muito para falar para nós essa noite. Louvado seja Deus para sempre. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 10. Glória a Deus. Irmão, eu creio na onisciência de Deus, eu creio na onipotência de Deus e eu creio na presciência de Deus, porque isso é declarado na Bíblia, na palavra dele, onde ele quis se revelar para nós. Então eu sei que ele sabia que nós estaríamos aqui esta noite para aprendermos mais dele, e eu sei que não é em vão. Nem um passo, irmão, que você dá para vir buscar mais conhecer de Deus, não importa onde, mas se você está no seu coração com o intuito de conhecer mais a Deus, não importa. Ele vai honrar isso, irmão. Quer seja nessa vida ou quer seja na vida futura. Amém? Eu prefiro na vida futura, né? Mas quer seja nessa vida ou na futura, Ele vai nos honrar, irmão, para a glória dele. Romanos capítulo 8, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Romanos capítulo 8, versículo 10 vai dizer assim: se porém Cristo está em vocês, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Amém? O Espírito Santo de Deus, ele está falando aqui através da vida de Paulo. Ele está falando o seguinte: qual é a informação que a palavra de Deus está dando para nós aqui? Ele está falando assim, ó: se Cristo vive em vocês, na verdade o teu corpo ele está morto por causa de quem? Por causa do pecado. A pergunta é, irmão, porque assim, muitas das vezes nós dá a entender os irmãos que nós criticamos aqui pessoas que fazem teologia, pessoas que fazem seminário, e no entanto não estamos criticando alguém que faz isso não, em nenhum momento, porque quando alguém faz isso com o objetivo de acrescentar mais da palavra de Deus, ter mais o conhecimento da palavra de Deus, ele está fazendo isso com o objetivo correto. Amém, irmão? O problema é que a gente sabe que muito do que se é dado lá não vem pela mão, não vem pela boca, não vem pelo Espírito Santo, mas muito vem de conhecimentos de homens, da onde se é tirado da arqueologia, da onde se é tirado de outros locais, a quais não é a Bíblia, e com isso vem o perigo. É da onde saíram vários tipos de teologia. Quando na teologia, porque qual é a palavra teologia? A palavra teologia quer dizer estudo da palavra de Deus, conhecer mais de Deus. No entanto, não é assim, porque se fosse, seria apenas uma teologia. E a gente sabe que são mais de 50 teologias. Quem não sabe está sabendo agora. São mais de 50 tipos de teologia. Ou seja, se é só um Deus, por que 50 tipos de teologia? Amém, irmão? Então nós não criticamos. Por quê? Porque é importante que quando nós venhamos ler a palavra de Deus, nós venhamos levar em conta o contexto histórico, nós venhamos levar em conta a cultura da época, entendeu? E nesse contexto histórico, qual acabamos de ler aqui em Romanos, capítulo 10, o que eu queria que vocês entendessem essa noite? Que quando Paulo, pelo Espírito Santo, falou isso, Jesus Cristo já havia ressuscitado, Jesus Cristo já havia aparecido para ele lá no caminho de Damasco e tinha falado com ele, e a ele foi revelado que ele seria o apóstolo que levaria a mensagem a quem? Aos gentios. Quem são os gentios? Os gentios somos nós, irmão. Toda pessoa que não é judeu, ela é gentil. Amém? E a partir do momento que nós cremos em Jesus e se convertemos a Jesus, que cremos com o coração e confessamos com a nossa boca, nós passamos a ser o que a irmã até leu aqui essa noite? Está lá no versículo 14. Todo aquele que nós passamos a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Nós vamos chegar lá. E quando nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, qual foi o meio que nós encontramos para sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus? Foi por meio de Jesus Cristo.
Amém, irmão? Então todo aquele que agora tem Jesus, ele é guiado pelo Espírito, e quando ele é guiado pelo Espírito, agora ele é filho de Deus. E se ele é filho de Deus, ele já não é mais um gentio, porque agora a cidadania dele agora é celestial. Então, para que os irmãos venham entender por que todo esse contexto, irmão, agora você vai entender por que eu fiz todo esse contexto. Porque é o seguinte, quando ele fala aqui, ó: se porém Cristo está em você, o corpo, que corpo, irmão? Esse corpo aqui, ó, esse corpo de carne. O corpo, na verdade, está morto por causa de quê, irmão? Por causa do pecado. Porque o pecado, qual é a finalidade, qual é o fim do pecado? É a morte. Qual é a finalidade, qual é o fim da palavra de Deus? É a vida. Jesus Cristo, ele é o caminho, ele mesmo disse, não foi ninguém que disse, ele falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vai para o Pai senão por mim. Então, na mesma palavra que diz isso, Jesus falou: vocês são escravos. Eles perguntaram por que nós somos escravos. Nós somos livres, porque nós somos filhos de Abraão. Quem respondeu isso? O judeu. Porque eles se diziam que não era escravo. E Jesus: vocês são escravos sim, porque vocês vivem na prática do pecado. Agora vocês querem me matar. E o assassinato, ele não é um fruto do Espírito Santo, nem é da vontade de Deus. O assassinato, ele vem do pecado. Então vocês estão vivendo na prática do pecado, são escravos do pecado. Então qual é a informação que Paulo está trazendo para nós aqui? O Espírito Santo está dizendo, irmão, que na verdade, se Cristo vive em nós, nós estamos mortos nesse corpo por causa do corpo do pecado. Mas olha o que ele vai continuar falando aí, ó: se porém Cristo está em você, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa de quê, irmão? Da justiça. Então, para que nós venhamos entender esta palavra, primeiro nós precisamos saber que o nosso corpo está morto por causa do pecado. Então eu não poderia dizer que eu não tenho mais pecado, porque esse corpo, ele é um corpo de pecado, irmão. Os irmãos lembram que estavam aqui presente? Ou se os irmãos quiserem voltar lá no versículo 3, mesmo capítulo, vai dizer que Jesus veio em um corpo de pecado para condenar o próprio pecado. Porque aqueles que estão em Cristo, eles já não vivem mais na prática do pecado. Irmão, mas tu está cansado de falar isso. Mas entenda que hoje o Espírito Santo está revelando algo para nós. Sabe o que é entendido aqui? Sabe o que eu quero que os irmãos entendam essa noite, irmão? Sabe o que é que o Espírito Santo quer que nós entendamos e precisamos entender? É o seguinte: a palavra de Deus diz assim, ó: pelo homem entrou o pecado. Quem foi? Pelo homem entrou o pecado no mundo. Quem foi esse homem? Adão. Mas a mesma Bíblia diz que apenas pelo homem foi tirado o pecado. Quem foi? Jesus. Mas veja que interessante, porque se pelo homem entrou o pecado, foi Adão, e se por um foi tirado Jesus, Jesus já não veio, ele já não ressuscitou, ele já não está trazendo Deus Pai, e ele não levou o pecado. Por que então que a palavra de Deus está dizendo aqui logo após a morte de Jesus Cristo, que nós ainda estamos no corpo de pecado? Os irmãos estão entendendo, irmão? Entenda, pelo homem entrou o pecado e pelo homem saiu o pecado. Entrou o pecado lá em Adão e saiu o pecado em Jesus Cristo. Mas a Bíblia está dizendo aqui, após a morte de Jesus, que o pecado ainda habita no nosso corpo. Como é isso? Não saiu ou não saiu? Interessante. Para o pecado entrar na minha vida, eu não tive que aceitar Adão. Adão, eu te aceito como meu pai, e aí tu é meu pecado. Eu não tive que aceitar, eu nasci. A Bíblia diz que Davi falou, não foi, irmão? Davi falou, eu já nasci no pecado. Davi não, a palavra do Senhor, a Bíblia diz, eu já nasci no pecado. Uma criança já nasceu no pecado. Ele não teve que aceitar Adão como seu Senhor e como seu Salvador para que ele viesse ser um filho do pecado. Ele já nasceu no pecado. Mas veja a diferença, por um homem saiu o pecado. Quem é esse homem? Jesus Cristo. Então por isso que Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, porque somente por meio de Jesus Cristo é que o pecado já não vai ter mais poder na sua vida. Os irmãos estão começando a entender, irmão? É um pouquinho complicado, irmão, mas ao mesmo tempo é simples para quem tem o Espírito Santo de Deus. E é necessário que nós venhamos entender isso, porque a partir do momento que você passa a servir Jesus Cristo e você dá uma vacilada, eu não estou dizendo que você vive na prática do pecado, você dá uma vacilada, o diabo ele vem na tua mente e começa a te acusar. Fala, tu vai pregar a palavra, tu estava nesse instante chamando palavrão, e tu vai pregar a palavra, tu estava nesse instante aí olhando para o homem, marido dos outros, estava nesse instante olhando para a mulher dos outros, nesse instante agora tu acabou de beber, nesse instante tu acabou de falar da vida alheia, tu vai pregar a palavra. E o diabo começa
começa a vir acusar a pessoa. Então você precisa ter esse entendimento da palavra de Deus, para que você não venha receber acusações dos acusadores. Porque quem tentará acusações contra os eleitos de Deus? Pois é Deus que nos justifica. Não foi isso que o irmão que mais leu essa manhã aqui, nessa noite aqui mais cedo? Os irmãos estão compreendendo, irmão? É por isso que a palavra de Deus diz lá em 1 João, João diz assim, ó, filhinhos, se pecares, você tem um advogado diante de Deus. Então quando ele diz que pelo homem saiu o pecado, não quer dizer que o pecado já não existe mais. O pecado ele ainda permanece nesse corpo aqui, irmão. Mas não para que a gente venha viver na prática do pecado, porque se nós continuarmos vivendo na prática do pecado, se daria Cristo como ministro do pecado, irmão. Então agora Cristo seria ministro do pecado, porque se ele morreu na cruz para tirar o pecado, e nós continuamos na prática do pecado, logo se entende que ele morreu para nós continuar pecando. Mas não é assim, irmão. Eu espero que os irmãos estejam entendendo, irmão. É um pouco complicado, mas esse entendimento você precisa ter para amadurecimento do seu espírito, irmão. Eu decidi essa noite trazer esse conhecimento da palavra de Deus, porque o Espírito Santo colocou no meu coração que eu pudesse trazer essa palavra. E essa palavra ela não poderia ser explicada de outra forma, porque a única forma para você entender ela tem que ser explicada desta forma, porque assim ela vem levar em conta todo o contexto que já foi pregado antes, irmão. É um pouco complicado, mas peço o discernimento do Espírito Santo e você vai entender. Mas eu tenho uma coisa eu tenho certeza, que é fundamental, é necessário que todo cristão venha entender isso daqui. Porque senão você vai ser enganado ou pelo diabo, ou pela falsa doutrina, ou pelo seu próprio coração. Pois o coração do homem, ele tem seus falsos caminhos. Não é isso, irmão? Está escrito? O coração do homem, ele tem maus desígnios. Então, uma vez que você entende isso, irmão, que nós ainda vivemos em um corpo de pecado, então pelo corpo nós estamos mortos, mas se estamos em Cristo, nós somos justificados por Cristo, então agora o diabo já não vai mais te acusar. Mas você vai entender que se você ainda não tem força para renunciar aquele pecado a qual te oprime, a qual você se encontra ainda nele, você vai entender que não é a vontade de Deus que você viva na prática dele. Mas se você pratica ele, fique sabendo que foi por isso que Jesus morreu naquela cruz. Porque se nenhum de nós pecasse, ele não precisaria ter morrido naquela cruz. No entanto, você encontra força nele mesmo, para que você não venha mais fazer aquilo, mas somente nele. Então aí que entra a palavra de Deus, quando ele diz: buscai, buscai e achar-me-ei, quando me buscarem de todo o coração. Batei, batei, abri-se-vos-á. É isso que a palavra de Deus diz ali, irmão. Quando nós devemos buscar a Deus. Então nós devemos buscar a Deus pelo quê? Para agradar o próprio Deus. É interessante que a palavra de Deus diz que quando nós oramos, a oração ela é ouvida. E ela é ouvida e ela é respondida. Mas se você for lá para o livro de 1 João, você vai ver que a oração que ela é ouvida é aquela oração que ela é feita segundo a vontade de Deus. Não é qualquer oração, não é qualquer coisa. Não, mas a Bíblia está dizendo lá, irmão, tudo que pedires lhe será concedido. Mas a mesma palavra diz que tudo que lhe pedires, se for da vontade de Deus. 1 João capítulo 5, lê o capítulo todo, e aí você vai ter um discernimento melhor. Os irmãos já estão entendendo aí o versículo 10, né, irmão? Então eu vou ler de novo e vou dar continuidade, ó. Se porém Cristo está em vocês, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito ele é vida. Que vida? A vida eterna e vida espiritual, por isso que é Espírito. Por causa da justiça. Que justiça? Da justiça de Jesus Cristo. Então, presta atenção, pelo homem entrou o pecado, Adão não pediu licença, já nascemos no pecado. Não foi preciso pedir para Adão para mim ser um participante do pecado. No entanto, para que você não seja mais escravo no pecado, você precisa ser servo de Cristo Jesus, irmão. Os irmãos estão entendendo? Pelo homem entrou o pecado no mundo, Adão, e sem nenhuma licença você já é filho do pecado. Mas pelo homem o pecado saiu, mas é necessário que você entre por ele, por Jesus, porque aquele que não tem Jesus, ele vive na prática do pecado.
e permanecerá até o dia que ele encontrar Jesus. É isso que se dá o nome de conversão. É isso que é a conversão. Para que o pecado seja aniquilado na sua vida, para que você seja justificado, você precisa entrar pelo caminho qual é Jesus Cristo. Você precisa encontrar a verdade qual é Jesus Cristo. Você precisa chegar até a vida qual é Jesus Cristo. Então o pecado já não vai ter mais poder na sua vida. Então essa é a licença que você precisa ter para que o pecado já não faça mais parte da sua vida como seu Senhor. Porque agora você disse que tem agora outro Senhor qual é Jesus Cristo. Mas não foi assim que o pecado perdeu na tua vida, ele entrou sem licença. É complicado, mas também não é impossível de entender, irmão. Então que os irmãos entendam isso. Olha o que ele vai continuar falando no versículo 11. Se habita em vocês o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por causa do seu Espírito que em você habita. Glória a Deus, irmão. Porque esse mesmo Deus que ressuscitou Jesus Cristo, ele também vai vivificar esse corpo mortal, porque ele tem poder para fazer isso. Como? Pelo seu Espírito habitando em nossa vida. Eu vivia na prática do pecado, hoje eu já não vivo mais na prática do pecado porque eu tive força para fazer isso? Não, porque o Espírito de Deus, o Deus o qual ressuscitou Jesus, hoje vivifica o meu corpo. Hoje ele faz com que eu pratique as boas obras. Hoje ele faz resplandecer a luz na minha vida. E quando a luz chega, as trevas são dissipadas. Mas não estou no corpo mortal? Estou. Então eu estou sujeito a errar. Se o pecado tem um advogado. Exatamente. Mas se eu errar, nós temos um advogado que é Deus. E isso é que é ser justificado por Jesus Cristo. Exatamente, é isso mesmo. Ao mesmo tempo, essa palavra é algo simples, mas ao mesmo tempo ela pode ser complicado. Se você não colocar ela, se você não exercer ela, se você não praticar isso aqui, você vai viver sendo acusado por Satanás. E aí é que está o perigo. Sabe por que o Espírito Santo fala lá em Efésios, a partir do capítulo 6, lá em Efésios, a partir do versículo 10, colocar sobre vocês o capacete da salvação? Ele está falando disso aqui, ó. Ele está falando disso aqui. Quando ele fala colocar sobre você o capacete da salvação, é para que ninguém, mas ninguém, nem seu próprio coração, nem Satanás, nem homem algum, venha colocar na tua mente a dúvida da tua salvação. Porque a tua salvação, a certeza dela está em Jesus Cristo. E o capacete da salvação, você vê que ele é individual. Você vê que um capacete, você não bota o capacete em duas pessoas. Você bota o capacete em apenas uma pessoa, porque o capacete ele é individual, irmão. Então, se você não tiver certeza dessa salvação, você vai passar o resto da sua vida sendo escravo de Satanás. Você vai passar o resto da sua vida sendo escravo do pecado. Você vai passar o resto da sua vida sendo escravo da sua consciência inútil, a qual o mundo te colocou desde quando tu nasceu. Se você não entender essa palavra, simples. Eu queria ser mais claro nisso. Mas se os irmãos acham que já sabem disso, então eu vou dar continuidade. Porque a palavra de Deus diz: nós devemos lançar pérola aos filhos, irmão. O que está sendo pregado é a palavra de Deus. E ela vai falar no versículo 11: se habita em vocês o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também seu corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vocês habita. Veja que tem um meio, seu Espírito. E o único meio do Espírito habitar na sua vida é por meio de Jesus Cristo. O irmão tudo já sabe disso, né? Para a glória de Deus. Mas a palavra de Deus ela se renova a cada manhã. Ele vai continuar no versículo 12 dizendo assim: assim pois, irmão, somos devedores, não a carne, como constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificais os feitos do corpo, certamente vivereis.
Então, se tu vive segundo a carne, irmão, você continua indo para a morte. Quando é que eu vivo segundo a carne? É quando eu continuo dando lugar à minha mente para que o diabo venha me acusar através de uma consciência. Porque se Jesus me salvou, Ele é o meu Salvador. Então eu tenho que ter a certeza dessa salvação. Mas se eu ainda deixo que alguém venha me botar dúvida, inclusive a minha própria atitude venha me botar dúvida a respeito da minha salvação, você não está em Cristo. E por isso é que nós devemos ter a certeza da salvação. Mas existe uma evidência, a evidência é essa que ele acabou de dizer aqui. A evidência é que quando você vive no Espírito, você já não vive dando lugar à carne. Porque se você der lugar à carne, você está dando lugar à morte, não apenas a morte da carne, mas a morte eterna, irmão. E isso é algo grave, porque o que está em jogo é a nossa alma, irmão. É a única coisa que está em jogo. Eu não estou trazendo essa palavra, eu creio que Deus não está trazendo essa palavra aqui para colocar medo em ninguém, não. Mas no entanto, irmão, a respeito dessa palavra, ninguém vai se dar por inocente. Ah, Deus, eu não sabia que eu tinha que andar com a minha consciência limpa diante do Senhor. Olha, eu quero lhe dizer aqui uma coisa. Capítulo 1 de Filipenses 2, 3, 4, Efésios capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 vai falar de uma boa consciência. São poucos cristãos que dão ênfase nisso. E uma boa consciência perante Deus. Mas se você analisar o que é essa boa consciência, é tudo que está sendo pregado essa noite aqui, ó. A minha boa consciência ela não é perante vocês. A minha boa consciência ela é perante Deus. Eu tenho uma boa consciência perante Deus, e como a minha boa consciência ela é perante Deus, não importa o que vocês pensam ou o que o mundo pensa de mim, importa o que Deus pensa. Mas como eu sirvo a Deus e não quero que o nome de Deus seja escandalizado, eu vivo dando um bom testemunho. Porque o meu bom testemunho, ela é a evidência que o Espírito Santo de Deus habita na minha vida, irmão. E por isso Deus não é o ministro do pecado, mas Ele é o ministro da vida eterna. Ele veio para tirar o pecado do mundo. João Batista olha para ele e diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tirou ou não tirou? Tirou. Mas Ele tirou o pecado de todo aquele que está nele. Porque quem não está nele continua no pecado. Não se engane, irmão. Não se engane. Se vive na prática do pecado, não está em Cristo. É uma evidência, irmão. E essa é a ênfase que a palavra de Deus está trazendo para nós essa noite. Não pense que é por sua própria força, mas é pela força do Espírito de Deus. Nós nunca vamos ter força para renunciar ao pecado. Por nós iríamos sempre continuar no pecado. Mas Deus nos deu o Espírito dele. E por isso não desprezeis o Espírito de Deus e nem apagueis o Espírito de Deus na vida de vocês. Mas a cada dia reacenda esse Espírito Santo, o qual o alimento dele é a palavra de Deus, amém, irmão? A qual nós estamos se alimentando esta noite. Ele vai continuar falando no versículo 13 e vou continuar o 14. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, entendeu, irmão? Se você vive segundo a carne, se você vai passar o resto da sua vida, o qual é passageiro demais segundo a carne, você está caminhando para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, tá vendo, irmão? Mas se tu vive pelo Espírito, a cada dia tem que acontecer um progresso. Você tem que mortificar, matar os feitos desse corpo de pecado, o qual nós já lemos anteriormente. Certamente viverei. Se você vive matando o procedimento desse corpo, certamente viverá eternamente, amém, irmão? Porque a vida já habita em vocês, que é Jesus Cristo, através do seu Santo Espírito. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, amém, irmão? Como a irmã leu aqui mais cedo. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu chamo isso, sabe de quê, irmão? A evidência da vida cristã. Porque abrir a boca e dizer eu tenho fé, todo mundo diz. Abrir a boca e dizer eu aceitei Jesus. Não tem nem esse termo na Bíblia, aceitar Jesus. Eu estou doido para encontrar alguém para me dizer onde é que está escrito que tem que aceitar Jesus. Não tem isso na Bíblia. Mas aí alguém vai dizer, eu aceitei Jesus, eu tenho muita fé em Deus, eu sou crente, eu sou cristão, eu sou católico, eu sou religioso, eu sou espírita. É muito fácil alguém dizer. Mas a única prova, a evidência de que realmente você é um filho de Deus é quando você é guiado pelo Espírito de Deus. E Jesus falou, pelo fruto conhecereis a árvore. O fruto do Espírito Santo está lá em Gálatas capítulo 5, 22 e 23. Bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, paz, amor, alegrias eterna, não terrena. Terrena é passageira, Deus é eterno, amém, irmão? 15. Porque não
recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados. Está vendo, irmão? Nós devemos viver com medo, irmão. Olha, preste atenção, irmão. Não viva atemorizado, irmão, mas viva feliz. Tu sabe qual é a maior dificuldade do cristão? Eu vou lhe dizer qual é a maior dificuldade que o cristão tem: é de se sentir amado. Observe, analise para a sua vida mesmo. Observe a partir de hoje se tu se sente amado por Deus. Tu se sente amado por Deus? No entanto, eu quero te dizer, Deus te ama. Deus nos ama. Deus não ama só nós, Deus ama o mundo inteiro. Não é da vontade de Deus que nenhum se perca. Deus ama o mundo inteiro. Ele nos ama, irmão. Então Ele não quer que nós venhamos viver atemorizados, não, irmão. Eu não tenho que andar aqui com medo de sofrer um acidente, morrer e ir para o inferno, não. Deus me ama. Eu tenho a certeza que eu sou salvo por Ele, porque Jesus morreu naquela cruz por isso. Por quê? Porque Deus me ama. Quem é Deus que me ama? É aquilo que o irmão leu aqui no começo. Quem pode me separar do amor de Deus? Nem a morte, nem a vida. Vamos chegar lá. Então nós não devemos viver atemorizado. Mas a verdade é que se você ainda vive na prática do pecado, você é escravo do pecado, e o pecado ele vai lhe atemorizar dia e noite. Você vai viver atemorizado. E eu lhe pergunto, até quando? Até quando nós vamos viver atemorizados pelo pecado, irmão? Não viva atemorizado, não. Deus não veio aqui ser ditador de ninguém, não, para você viver com medo, não, irmão. Bote na sua cabeça o capacete da salvação. Tenha fé em Deus verdadeiramente. Se errou, tem um advogado que é Jesus Cristo. Você não pode permanecer e nem premeditar esse erro. Hoje você tem consciência disso. Jesus Cristo já levou os seus pecados. Se você está em Cristo, você é nova criatura. Não tem mais pecado na tua vida, não. É isso que a palavra de Deus diz, irmão. Vou ler novamente, irmão, porque é maravilhoso. Isso aqui é maravilhoso demais, irmão. Como eu queria que todos que quisessem ser cristãos vivessem isso aqui verdadeiramente, irmão. Vou ler novamente o 15, ó. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados. Veja bem, antes de conhecer Cristo, nós vivíamos atemorizados. Por quê? Porque nós tínhamos medo da morte, porque nós não sabíamos o que seria depois da morte. Mas hoje eu tenho Cristo, eu não tenho medo nem da própria morte, porque se o meu corpo morrer, eu sou de Cristo, irmão. Então eu não estou hoje nos caminhos do Senhor. Eu não sou hoje um cristão para viver com medo de regra, de lei, de dogmas, de homens. Eu não sou mais escravo de regra, de lei, de dogma e nem muito menos de pecado. Eu sou escravo de Cristo. Quer ser escravo de alguém? Seja escravo de Cristo. E porque eu sou escravo de Cristo, eu já não ando mais atemorizado, mas não é mesmo com nada, irmão. Com nada. Porque juntamente com esse Espírito de Deus, que não me traz temor, mas me traz a certeza da minha salvação, Ele nos traz a paz, Ele nos traz o amor, Ele nos traz a alegria interior, a alegria a qual Jó teve. O mundo veio, tirou de Jó filho, mulher, tirou tudo de Jó, aquilo que ele podia ter possuído com o seu suor, e mesmo assim ele permaneceu no Senhor, porque o amor dele era interior, não era exterior, porque se fosse exterior ele teria abandonado a Deus e acabou. Então se o seu amor for interior, ainda que caia agora aqui nessa hora um raio sobre a minha cabeça, da minha esposa, do meu filho, da minha mãe, dos meus irmãos, de vocês como família, ainda que caísse aqui tudo, eu iria permanecer nesse amor, porque eu não vivo um espírito de temor, eu vivo um espírito de amor, e esse amor ele é verdadeiro. Sinta o amor de Deus essa noite, irmão. Esse é o amor, irmão. Esse é o amor verdadeiro, não é hipocrisia. E é o amor verdadeiro. Olha o que ele continua falando, irmão, no 15 aí, ó. Os irmãos que quiserem acompanhar, fiquem à vontade, ó. Mas recebeste, ó, não recebemos espírito de viver atemorizados, mas recebemos o quê? Mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. Você sabe o que é Abba Pai? É papai. Papai, Deus é nosso Pai, irmão. Todo aquele que está em Cristo é filho de Deus, Deus é nosso Pai. É nesse espírito que nós devemos clamar, papai. E não viver com medo, e não viver atemorizado nem da morte, nem de nada.
E essa é a mensagem de Deus para nós essa noite, irmão. Essa é a mensagem de Deus, que se você botar na prática da sua vida, você não precisa de mais nada, irmão. Porque você vai entender que Deus, Ele te ama. Mas Ele te ama para que você viva segundo a vontade dEle. Amém, irmão? Como já deu o horário, irmão, eu vou dar uma sequência aqui no 16 e no 17, amém? Para concluir essa outra parte aqui, ó. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, amém, irmão? O teu Espírito tem testificado com o Espírito de Deus, irmão, que tu é filho de Deus? O Espírito, ele testifica, irmão. O nosso Espírito, ele testifica com o Espírito de Deus. E qual é o alimento do Espírito de Deus? A palavra de Deus. O teu Espírito, ele testifica com a palavra de Deus. O teu viver, ele testifica com a palavra de Deus. O teu olhar testifica com a palavra de Deus. O teu ouvir testifica com a palavra de Deus. As tuas palavras testificam com a palavra de Deus. O teu caminhar testifica com a palavra de Deus. Então você é filho de Deus. 17, irmão. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém, irmão? Aqui está falando, não está de um sofrimento, irmão. Tá, irmão, sabe por quê? Olha, você sabe por quê que nesse momento tem alguém no bar bebendo uma cerveja? Você sabe por quê que nesse momento tem alguém aqui no Ceará nós chamamos de cabaré, de zona? Sabe por quê que nesse momento tem alguém na zona se prostituindo, traindo sua mulher ou traindo seu marido? Você sabe que porque alguém tá lá nesse momento roubando? Sabe por quê que nesse momento tem alguém fuxicando da vida alheia? Você sabe por quê que nesse momento tem alguém mentindo? Você sabe porque nesse mesmo momento, você sabe por quê que tem nesse mesmo momento duas pessoas do mesmo sexo se relacionando? Sabe por quê, irmão? Porque isso satisfaz a carne. E isso é agradável. Mas nós que viemos aqui hoje ouvir a palavra de Deus, isso é agradar a carne? Não, meu amigo. Dá sono, dá um exausto, a pessoa fica exausto, fica cansado, parece que ele errou foi uma pisa. Mas é nesse corpo. No entanto, o teu espírito, ele está fortalecido. É por isso que a palavra de Deus diz assim, ó: quando tu pensa que está fraco, porque o teu corpo está fraco agora, teu corpo está cansado, o teu corpo está exausto de ouvir tanta palavra. E então ele diz: quando tu pensa que está fraco teu corpo, é que tu está forte, teu espírito. Mas quando tu pensa que tu está forte, que o teu corpo está lá, oh aleluia, glória a Deus, eu estou muito feliz, eu estou satisfeito, glória a Deus. Quando o teu corpo está feliz demais, irmão, então tu está fraco espiritualmente. Porque é impossível você alimentar a carne e o espírito ao mesmo tempo. Quem está dizendo isso é eu? Não, é a palavra de Deus quem fala isso. A carne luta contra o espírito, e o espírito, ele luta contra a carne, de tal forma que você não faz o que quer. Ou você faz a vontade de Deus, ou você faz a vontade do Espírito Santo de Deus, ou faz a vontade da carne. Por isso ele está dizendo aqui no versículo 17: se você participa do sofrimento de Cristo, você também será glorificado com Ele. Quando? Naquele grande dia que Ele vai abrir esse céu de ponta a ponta. Então eu quero te dizer aqui uma coisa: você está sofrendo hoje em estar ouvindo essa palavra. Você poderia hoje estar satisfazendo o teu corpo em qualquer outro local dessa terra, poderia, mas você abrir mão disso para estar aqui hoje, ouvindo, se alimentando o teu espírito. Eu quero te dizer aqui uma coisa: hoje você está participando do sofrimento de Cristo, mas você também será glorificado com Cristo para a glória dele mesmo, porque esse foi o objetivo dele ter morrido naquela cruz. E com isso eu desejo a todos a essa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradeço pela oportunidade de ter trago aqui apenas 5 versículos, né, de Romanos 8, mas nós vamos concluir, nem que leve um mês, nem que leve o resto do ano. É a palavra de Deus, nós vamos concluir, porque aqui é crescimento, irmão. Se os irmãos meditar, eu convido os irmãos a meditar, tiver um tempo nas suas casas, a meditar um pouquinho nessa palavra aqui de Romanos 8, a partir do versículo 10, medita, irmão, e você vai entender o que eu falei, quando pelo homem entrou o pecado e por um saiu o pecado. No entanto, quando ele entra sem pedir licença, mas quando ele só sai naquele a quem tem Jesus Cristo. Amém, irmão? Então, que Deus abençoe a todos. Vamos orar, né, irmão? Vamos orar. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Posso orar, irmão? Amém. Então eu vou fazer aqui a oração para nós, certo? Santo Deus e eterno Pai, Deus santo e poderoso, bendito seja o teu nome para todo sempre, Deus.
Tu, Santo Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos concedeu o Teu Santo Espírito para estarmos hoje aqui nessa santa comunhão, todos aqui unidos em um só propósito, em Te adorar, em Te louvar, em conhecer mais de Ti, naquilo que Tu quis se revelar para nós, na Tua palavra, Senhor. Somos gratos a Ti esta noite, Senhor, porque cremos, Pai, que o nosso corpo está cansado, nós podemos ver isso, Senhor. O nosso corpo ficou fadigado, Pai, então estamos fracos, Senhor. No entanto, sabemos que o Espírito se fortificou mais, Pai, para então vivermos segundo a Tua vontade, para então vivermos segundo o Teu querer, Pai, enquanto andarmos nesta terra, Pai. Porque quando nós éramos ignorantes da Tua palavra, Senhor, quando nós não Te conhecíamos, então nós Te entristecíamos com nossas atitudes, nós Te entristecíamos constantemente com o nosso viver, Pai. Mas hoje Te agradou que nós viéssemos Te conhecer, Pai. Então nós já não queremos mais viver Te entristecendo, mas queremos viver para a Tua glória, queremos Te alegrar, Senhor, com o nosso viver, e sabemos, Pai, e reconhecemos, como acabamos de ler, que somente quando somos guiados pelo Teu Espírito, Pai, é que nós iremos Te alegrar, Senhor, é que nós iremos fazer a Tua vontade, Pai, é que nós iremos andar verdadeiramente segundo o Teu querer. Então é aí que vai brilhar a Tua luz no nosso viver, Pai. Então faz assim na nossa vida, Senhor, no decorrer do restante dessa vida passageira, Pai. Porque não gostamos de estar vivo nessa terra, Senhor, para usufruir dos prazeres desta carne. Mas se for para estar vivo aqui, Senhor, queremos viver para a Tua glória, Pai. Queremos participar do sofrimento de Cristo, para naquele dia ser glorificado com Ele para a glória do Senhor, porque essa é a Tua vontade, Pai. Aqui estamos reunidos esta noite, Pai, porque entendemos que essa é a Tua vontade, Pai. Como diz a Tua palavra, Senhor, aqui está o Teu corpo, Senhor. Aqui se encontra cada membro, uns fortes, outros fracos, uns animados, outros desanimados, Pai. Mas é Tu quem dá o crescimento, Senhor. É Tu quem vem encorajar, é Tu quem fortalece. Tu conhece a necessidade de cada um aqui esta noite, Pai. Se é de libertar, liberta. Se é de transformar, transforma. Se é de fortalecer, fortalece. Se é de encorajar, encoraja, Pai. Não somente os que aqui estão presentes, mas aonde estiver chegando o som desta caixa, Pai. O Teu corpo nos quatro cantos da terra, Senhor. Cada homem e mulher que nesse momento também estão Te buscando em oração, em adoração, em louvor. Estão fazendo a Tua vontade, pregando o Evangelho, Senhor. Ali naqueles países os quais são proibidos de pregar o Teu Evangelho, fortalece, encoraja, Pai. Seja a força deles, Pai, em nome de Jesus, Pai. Faz assim para a glória do Senhor, Deus. Venha, Pai, ser verdadeiramente nosso Pai. Nos ensina, Pai, ou na verdade, Pai, nos faz com que nós venha sentir mais o Teu amor, Pai. Quebra essa barreira esta noite que nos dificulta de nós nos sentir amados por Ti, Pai. Queremos nos sentir mais amados por Ti. Queremos sentir mais do Teu amor, Pai. Não deixa que nós venha condicionar o Teu amor como é condicional o nosso amor, Pai. Porque sabemos, segundo a Tua palavra, diz que o Teu amor não é condicional, Pai querido. Queremos Te chamar de papai a cada dia, Pai. Não com hipocrisia, Senhor, nem com falsidade, mas verdadeiramente, Pai, evidenciando na nossa vida este amor para a glória do Senhor. Faz assim em nome de Jesus, Pai. Essa é a oração que nós fazemos nessa hora. A Tua palavra diz: onde tem 2 ou 3 ou mais reunidos em Teu nome, ali Tu estás presente. E tudo que ligares na terra será ligado no céu, Pai. Então ligamos nesse momento essa oração aos céus, porque entendemos que essa oração está dentro da Tua palavra, então está de acordo com o Teu querer, Pai. Faz a Tua vontade na vida de cada um aqui presente, Pai. Que a cada dia nós venhamos ter a certeza da vocação, da salvação nas nossas vidas, Senhor. E que daqui para frente seja apenas progresso, não haja regresso, apenas progresso para a glória do Senhor. Nos dá o Teu Santo Espírito de sabedoria, discernimento, que seja fluido em nós os frutos do Teu Santo Espírito a cada dia, Pai. E a Tua palavra seja viva em nosso viver para a glória do Senhor. Recebe a glória para Ti a cada dia no nosso viver. Fica conosco nesse final de noite. Leva a
cada um de nós, Pai, as nossas casas na tua santa paz, no teu amor, na tua graça, na tua misericórdia. Que a tua presença vá conosco, contagiando todos aqueles a quem nós vamos falar ainda essa noite ou no decorrer da semana, Pai. Fica conosco no decorrer desta semana, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o amor de Deus Pai, que a comunhão do Santo Espírito de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse na vida de todos nós e na igreja do Senhor Jesus Cristo em toda a face da terra, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre.